estar cobrando. Então, a gente vai ficar intercalando, uma vai responder uma questão e vai colocar mais alguns pontos importantes para vocês estarem frisando. Pode passar. No período que a professora Roberta me deu aula, eu achei que ela não ia cobrar na prova o processo de enfermagem. Eu achei que era só realmente para introduzir ali, mas quando eu cheguei lá tinha uma questão de histórico de enfermagem. Então, eu acho importante dar pelo menos ali ficar ali, frisar um pouquinho, né? Então, vamos lá. O histórico de enfermagem corresponde à primeira etapa do processo, onde vai ser realizada ali a coleta de dados, né? Heloísa, passa que eu já vou respondendo e explicando. Obrigada. Então, a primeira etapa, né, o histórico de enfermagem, onde vai ser realizada a coleta de dados, a anamnese. Segundo, a anamnese deve contemplar apenas queixas atuais. Não, gente, a anamnese ela é para ter tudo. É para ter a história pregressa, cirurgia pregressa do paciente. Próximo. A coleta de dados deve incluir todos os aspectos do paciente, não só os aspectos biológicos, mas psicológicos, sociais. O histórico de enfermagem deve ser registrado de forma clara, objetiva e deve garantir uma comunicação eficaz entre a equipe, que é justamente para isso que ele serve, né? A outra alternativa falsa é que, durante a coleta de dados, o enfermeiro deve priorizar a escutativa e não evitar. Informações sobre hábitos de vida, alimentação, sono e atividade física fazem parte do histórico de enfermagem, como eu já disse, né? Tudo ali a respeito do paciente. Por último, o histórico de enfermagem não tem relação com o planejamento da assistência? É um dos pontos principais do planejamento da assistência, né? Então, eu coloquei essa questão bem simples, porque não tem muito o que complicar no histórico de enfermagem. Heloísa, passa, por favor. É só vocês realmente olharem cada ponto do processo, darem uma lidazinha, né? Que ele foi atualizado em 2024. E aí tem os 5 pontos, que é a avaliação de enfermagem, o diagnóstico de enfermagem, o planejamento, a implementação e a evolução. Que foi o que a professora perguntou na minha prova. Ela perguntou as etapas do processo para dar uma breve explicação de cada etapa. Outra coisa, gente, só foi minha professora, a professora Roberta, mas geralmente a prova não mudou, não, nos outros períodos que eu fui monitora. A prova é muito teórica, então é realmente subjetiva. Tem que escrever, então treinem bastante. Próxima questão. Essa é a minha também. Então, vamos lá. O exame físico geral. Durante o exame físico geral, o enfermeiro realiza a avaliação das condições globais do paciente. E vai incluir ali o estado geral, o nível de consciência, o estado mental. Então, vamos analisar as alternativas. O estado geral do paciente é uma avaliação objetiva. Gente, não é objetiva, é subjetiva. É para ter todos os dados do paciente. Então, é falso. Segunda, a avaliação do nível de consciência e estado mental permite identificar alterações cognitivas relacionadas ao sistema nervoso central. Sim. E é uma coisa que a professora também gosta muito, da questão do exame neurológico, que a Heloísa vai falar mais à frente para vocês. A orientação do paciente pode ser avaliada por meio de perguntas sobre data, local, informações pessoais. Sim, que é o que a gente chama da orientação halo, que é tudo que é externo ao paciente, para ver se ele sabe onde é que ele está se localizando. Então, tá correta também. E a última, a avaliação da linguagem deve considerar aspectos como volume, qualidade e velocidade da fala. Então, pode passar. Então, a correta é a 2, a 3 e a 4. Gente, se tiver qualquer dúvida, também podem interromper, viu? Pode passar. Pronto, eu trouxe isso aqui porque eu não coloquei em questão, mas eu acho muito importante que vocês saibam. Também tinha uma questão na minha prova, que ela pedia as variações da palpação. Então, vocês têm que saber para que é realizada a palpação, que eu botei aí para tudo que ela permite identificar. Além disso, é importante também saber os tipos e o que cada tipo é possível de identificar. Por exemplo, eu vou colocar lá variação. Mãos espalmadas.
eu vou dizer que eu vou observar a textura da pele. Em pinça, eu posso observar a elasticidade em idosos, por exemplo. Eu posso observar a questão do... Eita, gente, só um minuto. A questão da hidratação do paciente. Dígito pressão para observar edema. Mãos superpostas, eu vou ter ali uma maior força. Eu posso ver se o paciente tem dor. Dorso dos dedos das mãos, a temperatura, ponto de pressão, a sensibilidade. Então, vocês frisem nisso também, tá bom? Variações da palpação e o que cada tipo permite identificar. Isso. Outra coisa também, a variação da percussão. Acho que vocês fizeram a prática, né? Vocês puderam ver cada tipo. Aí eu tenho a percussão direta. É importante também saber a variação e como que realiza, que é realizado direto na pele. Já a percussão digital, você vai golpear um dos dedos da mão na borda ungueal do dorso da segunda mão. Desculpa, da outra mão, né? Então, pode passar. Então, saber as variações e o que cada tipo, como é que realiza cada tipo. Apunho percussão com a mão fechada, e você vai golpear com a região da borda cubital, que é a borda da mão fechada. A percussão com a borda da mão, que também é para sensibilidade de órgãos, geralmente. Por piparote, que é quando se suspeita de líquido na cavidade abdominal, que é o que a gente chama de ascite. Como é que eu realizo? Eu golpeio um dos lados do abdômen, do lado seguinte eu coloco minha mão espalmada, que eu vou sentir essa pressão do líquido, se tiver. Pronto, aí outro ponto também importante é a ausculta. Aí eu botei um resumão. A ausculta no sistema respiratório, eu vou ver a questão dos sons fisiológicos ou dos ruídos adventícios. Mas vocês ainda vão estudar cada sistema separadamente. Aí é só um resumo. O sistema cardíaco, a ausculta, eu vou ver as bulhas e as alterações. No abdominal, eu vou ver os ruídos hidroaéreos. E a ausculta também permite a verificação da PA. Mas isso aí vocês ainda vão ver depois separado. Vou passar. Essa é a minha. Deixa eu só ajustar aqui. Peraí. Tá dando para ouvir? Sim. Pronto. Essa questão é sobre o exame físico geral e é uma questão de verdadeiro ou falso. Geralmente, se ela não coloca uma questão de verdadeiro ou falso, ela coloca uma de escrever. Então, elas costumam variar durante a prova. Então, sobre o exame físico geral, classifica em verdadeiro ou falso as seguintes alternativas. As unhas também devem ser avaliadas por meio da inspeção, devendo-se verificar a cor, formato e a presença de lesões. Algumas doenças podem deformar as unhas, como nos casos das pneumopatias crônicas. Verdadeiro, cadê? Ai, deixa eu... Aqui. Verdadeiro. Ui. Durante o exame físico, não é necessário o profissional ter ciência que está lidando com um ser humano que tem sentimentos e vulnerável por estar fisicamente exposto. Elas gostam também de fazer essas pegadinhas um pouco óbvias, né? Mas elas colocam. Então, obviamente, é falso essa. E cadê? Durante a avaliação da linguagem, devemos observar a qualidade, o volume e a velocidade. Dentre as alterações mais encontradas estão a disfonia, que é a incapacidade ou a dificuldade, é a incapacidade total ou dificuldade de produzir, a dislalia, que eu vou explicar um pouquinho mais especificadamente já já, que no caso é a mesma disfunção que o Cebolinha tem, que geralmente ele troca as letras. A disartria e a disfasia, verdade. Acho que não está dando muito certo eu ficar coisando assim. Deixa eu ir direto. Então, é verdadeiro. No exame físico, os sinais vitais devem ser avaliados, porém não é necessária a anotação em prontuário.
tudo que vocês vão avaliar do paciente, tudo que vocês vão obter do paciente, vocês têm que anotar no prontuário, então é falso. E a avaliação da coloração da pele deve ser realizada em ambiente claro, preferencialmente na luz do dia. E dentre as principais alterações na coloração da pele estão a cianose e a icterícia. Verdadeiro. Aí aqui está o gabarito, né? O gabarito ficou VFV, FV. Aí aqui sobre as principais alterações das unhas que vocês vão ter, o baqueteamento digital. O baqueteamento digital vai ser, como eu posso citar? A unha, ela vai ficar num ângulo maior que igual ou maior que 180 graus. Geralmente são em doenças, como eu já havia falado, de pneumopatias ou cardiopatias, pode até em alguns casos de cânceres. São em doenças crônicas, então, logo em um período agudo da doença, o baqueteamento digital raramente ele vai aparecer. Então, é um dos principais, se não a principal alteração das unhas que vocês vão encontrar. E das principais alterações da coloração da pele, a cianose, que no caso é aquela alteração em que a pele ela fica um pouco mais azulada, a icterícia, que ela fica um pouco mais amarelada, e a hiperemia, que ela fica com aquela vermelhidão que vocês sabem que não é uma vermelhidão fisiológica, é uma vermelhidão patológica. Sobre as alterações da fala, a gente tem a afonia ou a disfonia, que são sinônimos, que se referem à dificuldade da emissão vocal, que impede a emissão da voz, seja por conta, às vezes, de um problema nas cordas vocais, ou então um trauma nas cordas vocais, que pode ser permanente ou não. A dislalia, que é a dificuldade de articular as palavras, que no caso é a troca de letras, que é comum, mais comum nas crianças, mas os adultos também podem ter, que vocês vão lembrar do Cebolinha, como eu já havia falado. A disartria, que é a dificuldade na emissão verbal, que ela é causada por uma alteração no controle muscular dos mecanismos da fala. E a disfasia, que vai ser a alteração da coordenação da fala. Então, a pessoa ela não consegue dispor a frase dispor as palavras daquela frase de uma maneira compreensível. Ela vai colocar, por exemplo, bom dia, aí ela vai alterar, dia bom. Então, ela vai ter aquela maneira de não conseguir dispor as palavras de uma maneira que a outra pessoa entenda. Exceto Ellen. Ellen? Oi, só um minuto. Pronto. Outra questão que está dentro do exame físico geral, e eu acho importante vocês frisarem, é só relembrar, né? A questão das posições, gente. É importante, tá? Eu não sei se a professora deu para vocês. Ela deu? Alguém pode me confirmar? Deu sim. Pronto, então vamos lá. Posição em que o paciente está deitado de costas com as pernas estendidas. Essa é fácil. Decúbito dorsal. Posição na qual o corpo está deitado de lado, virado para a esquerda ou para a direita, decúbito lateral. Posição em que o paciente está deitado de costas, com a cabeceira elevada a 45. Essa é a posição Fowler. Não esqueçam. Nessa posição, as pernas são ligeiramente afastadas e a perna esquerda, que está por cima, ela é levemente flexionada. É a posição de Sims. Posição em que o paciente está deitado de costas, com o corpo inclinado para trás, com os pés mais altos que a cabeça. É a posição de Trendelenburg. Então, é simples. Eu nem coloquei as imagens aqui, mas deem uma olhadinha também nas imagens para associar melhor. Pode passar, Luísa. Eu não sei se é provável que a professora cobre, mas eu não apostaria muito numa questão como essa. Mas deem uma olhada. Pode passar. Agora, outra questão que ela gosta, ela colocou na minha prova, que foi quando a Ellen foi minha monitora. Ela Gente, colocou. uma questão de escala de como de Glasgow é certeza, né, não, Heloísa? É Certeza. certeza. Quando eu fui monitora no semestre passado, ela colocou na prova dos meninos, no período retrasado, com a monitora que foi junto comigo, ela também colocou. Então, ela tem, assim, uma predição de colocar na de vocês também. Então, no caso, paciente do sexo masculino de iniciais ARD, 70 anos, diabético e hipertenso. Foi levado à UPA após uma queda da própria altura. O enfermeiro de plantão realizando a triagem do paciente
observou que o paciente apresentava reflexo fotomotor positivo em apenas um olho, abertura ocular, o estímulo doloroso, resposta verbal era confusa, e ao receber o estímulo doloroso, flexionava o braço de maneira rápida, porém sem movimentos anormais. Durante o exame físico, também foi observado desvio da comissura labial para a direita e dilatação pupilar. Quando a gente mandou o PDF para vocês, essa parte da dilatação pupilar não foi, porque por algum motivo, quando eu estava digitando, essa parte, eu acho que deu um bug no meu Docs, eu só vim perceber depois. Peço perdão. Porque eu estava escrevendo, aí eu acho que eu fui substituir uma palavra e eu excluí sem querer. Heloísa, Oi, Lucas. o Lucas quer falar. Gente, na prova, ela vai colocar a tabela da escala ou a Não, gente tem que vocês têm que decorar? saber. Ela não coloca. É porque a Naudiana falou que a gente não precisava decorar essa tabela. Mas vocês precisam? Assim, a Roberta, ela foi. Só quem foi minha professora foi a Roberta. E ela disse durante as aulas que a gente precisaria saber. Na disciplina de fundamentos, eu não me engano, se eu não me engano, não é na de fundamentos, não. No próximo período, vocês vão ter outra disciplina que vocês também vão precisar saber. Em urgência, vocês também vão precisar saber. Assim, são 3 disciplinas que vocês precisam saber a escala de coma de Glasgow. Então, eu indicaria vocês realmente a tentarem, gente. Assim, eu aprendi a escala, mas foi assim, estudando muito. Mas vai dar certo. Vocês peguem ela assim, estudem ela, tentem realmente decorar, né? Até a hora da prova, que dá certo. Mas ela não coloca. Agora, eu não sei, porque a Naudiana disse que não precisava decorar, né? Não sei. Quando a gente foi se apresentar, a Roberta estava dando exame neurológico para vocês, né? Não foi ela que deu? Todas as duas deram. A Roberta deu Mas, a teoria e a Naudiana deu a prática. Do exame mas a neurológico. parte de Glasgow não foi ela que deu? Porque ela não. Ela, na minha, foi a Naudiana e a Roberta. E a Roberta, ela não coloca. Eu acho que todas as duas deram a escala. Mas Pronto. por via das dúvidas, é bom vocês estudarem e É, terem ela gente, decorada. eu nunca vi uma prova de semiologia sem essa questão. E é exatamente assim: ela coloca um caso e pede para responder a pontuação. Aí, vocês só adicionam essa parte da dilatação pupilar que eu acabei tendo esse bug, que de vez em quando o meu Docs enlouquece. Aí, a 5.1, né? Utilize a escala de coma de Glasgow para avaliar o nível de consciência do paciente, descrevendo a pontuação obtida e especificando os scores e realizando a pontuação total. Ele apresentava na abertura ocular, né, que é dividida abertura ocular, resposta verbal e resposta motora. E na atualização tem a resposta pupilar. Vocês não esqueçam da resposta pupilar, que muitas vezes, se vocês forem pesquisar alguma tabela por fora, ela não vai adicionar a parte da resposta pupilar, ela só adiciona até a resposta motora. E vocês têm que adicionar a resposta pupilar. Enfim, a abertura ocular só foi ao estímulo doloroso, então espontânea, o chamado e estímulo doloroso. A pontuação é 2. Aí a resposta verbal foi confusa, aí a pontuação chega a 4, que a resposta verbal é aí sons, palavras, sons, aí foi confusa, pontuação 4. Resposta motora, flexão normal. Aí não confundir também, porque às vezes tem tabelas que colocam flexão normal com a pontuação 4, com pontuação 3 e logo depois vai vai para extensão, pontuação 2. Mas essa tabela que eu vou mostrar para vocês é da própria Alba. Então, seguir pela tabela da Alba, que é flexão normal, dá uma pontuação de 4. E resposta pupilar, apenas uma pupila reage, a pontuação é negativa na resposta pupilar. Então, ela vai diminuir -1 quando apenas uma pupila reage. Quando nenhuma das duas reage, é -2. E quando as duas reagem, não tira nenhum ponto, é 0. Então, a resposta desse paciente foi 9. Aí aqui a tabela. É a mesma tabela que tem na Alba, só que com as escalinhas de cores diferentes. É a abertura ocular espontânea, que é 4, estímulo verbal 3, a pressão ou a dor, que é 2, nenhum, que é 1, ou não testável, que por algum motivo você não consegue testar, geralmente é em paciente que está em UTI.
Resposta verbal, que é orientada, confuso, palavras, sons ou nenhuma. E também não testável. Resposta motora, que é aquela que ele obedece a comandos, que ele localiza a dor e retira, né, o estímulo. A flexão normal, que é o que aconteceu com o paciente, que ele não teve nenhum tipo de resposta anormal, de flexão anormal. A flexão anormal, propriamente dita, a extensão, que é a pontuação 2, e a nenhuma, que é a pontuação 1. O que eu estava falando para vocês é aqui. Tem algumas tabelas que essa parte da flexão normal, ela vai para o lugar da flexão anormal. Então, a flexão normal tem a pontuação de 3 e a extensão continua com a pontuação de 2. Isso pode fazer com que vocês errem na prova. Então, vocês mantenham essa tabelinha aqui, que é a tabelinha da aula. E ao lado, a tabelinha da reatividade pupilar, que é inexistente, ou seja, nenhuma das duas pupilas reage, que é -2. Unilateral, só uma das pupilas reage, -1. E bilateral, que as duas pupilas estão reagentes. Então, você não contabiliza, você não retira nenhuma pontuação. Aí aqui é 5.2, né, que é utilizando os dados que o enfermeiro obteve durante a anamnese, quais dos pares de nervos o paciente apresenta alterações. Ele apresenta o desvio da comissura labial, né, então a gente sabe que... Mais na frente eu vou falar para vocês. O nervo que, obviamente, vai inervar toda a musculatura facial é o nervo facial. Então, se ele tem um desvio da comissura labial, o nervo que vai estar danificado ou vai estar traumatizado é o 7º par de nervo craniano, que é o nervo facial. E como ele está com a pupila dilatada, pode confundir um pouco, porque teve essa pegadinha na minha prova. O paciente ele estava com a pupila dilatada. Aí acaba confundindo entre o nervo óptico e o nervo oculomotor. Só que o nervo óptico, ele é um nervo aferente, então ele vai levar a informação. E o nervo que vai trazer, que vai fazer a ação é o nervo eferente, que é o nervo oculomotor. Então, se a pupila do paciente dilatou, quem fez a dilatação foi o nervo oculomotor. Então, como a pupila do paciente está dilatada, o par que apresenta alteração é o 3º par de nervo craniano, que é o nervo oculomotor. Deu para entender? Mais ou menos. Se fosse o nervo óptico, o que aconteceria? O do nervo óptico fica assim um pouco meio difícil de entender o que aconteceria, porque o que aparece nitidamente é o do nervo oculomotor, que fica a pupila bem dilatada. Porque o do nervo oculomotor, ele basicamente vai levar a informação, o do nervo óptico vai levar a informação e vai manter a pupila em miose. E o nervo oculomotor vai manter ela midríatica, né? Vai manter ela dilatada. Então, quando você vai fazer o teste fotomotor, né? Você vai perceber a alteração diretamente se a pupila ela ficar dilatada, que é no caso do nervo oculomotor. Que a pupila ela não vai deixar de dilatar, ela vai ficar dilatada o tempo todinho. Acho que deu para entender, né? Assim, é Não uma deu coisa para um pouco, entender. É um pouco deu para confuso, entender, mas é um sim. pouco confusa. É que também o exame neurológico ele é muito complicado, minha gente. Até hoje, assim, é o que eu tenho mais dificuldade, é o neurológico. E ainda mais, assim, a gente no online aí fica um pouco complicado, é muita informação. Teve essa informação, que foi uma informação que na época que eu fui fazer a prova, até hoje eu me pego na dúvida de como foi que eu errei essa questão. Porque era o nervo oculomotor que estava alterado no paciente, eu coloquei o nervo óptico. Porque a pupila do paciente estava dilatada, eu coloquei nervo óptico. E depois que eu fui entender, eu acho que no 5º período que eu fui pegar a prova e ver, porque era o nervo oculomotor. Aqui, eu coloquei basicamente que vocês precisam saber, não tudo, obviamente, mas vocês precisam ter uma noção do que cada pá de nervo faz. Basicamente, o primeiro pá de nervo, que é o nervo olfatório, ele é um nervo sensitivo, então ele vai estar ali presente nas sensações. Então, ele é responsável pela olfação, pelos cheiros. Então, se você tiver algum dano, você vai ter ali a anosmia ou hiposmia, que é quando você não sente os cheiros. O nervo óptico, ele é um nervo sensitivo, que é responsável pela visão. Então, é ele que vai captar
a imagem e vai levar para o cérebro. Então, ele é a via eferente do reflexo pupilar, ele que vai levar a luz. Então, basicamente, ele que vai manter a pupila contraída. Então, fica um pouco difícil você saber quando é que ele está comprometido, porque ele vai manter a pupila contraída, ele não vai dilatar. Aí o terceiro, o quarto e o quinto, o terceiro, o quarto e o sétimo é o oculomotor, troclear e abducente, que eles são responsáveis pelos movimentos dos olhos. E o oculomotor é a via eferente da resposta. Então, quando o nervo óptico, que é o eferente, ele leva essa informação da luz para o cérebro, o nervo oculomotor ele vai trazer a resposta, que a resposta vai ser o quê? A pupila dilatar. Então, quando essa pupila do paciente anda dilatada demais no reflexo fotomotor, tem alguma coisa acontecendo com o nervo oculomotor. Aí o quinto par de nervo, que é o nervo trigêmeo, que é um nervo misto, que ele tem tanto a raiz motora para realizar movimentos, como a raiz sensitiva. E a raiz sensitiva dele tem 3 ramos, né? Que é a raiz oftálmica, da mandíbula e a maxilar. E a raiz motora ela vai se distribuir pelo ramo mandibular e se distribui também pelo ramo da mastigação. O sétimo, que é o nervo. Meu Deus, o Canva tirou meu ar, então cancela. Ele vai ser também um nervo misto de funções sensitivas e motoras. As fibras sensitivas vão inervar as glândulas salivares, então, para produzir a saliva, para você conseguir fazer ali a mastigação submandibular e sublinguais. E também para a simetria da face, também para inervar os músculos da face. Por isso que tem o desvio da comissura labial no paciente da questão. O oitavo par de nervo craniano é basicamente a porção o nervo vestíbulo coclear, que é só você dividir a palavra, que é a porção vestibular e coclear, que a vestibular vai ser responsável pela posição da cabeça, o movimento e o equilíbrio da pessoa, e a parte coclear é responsável pela sensibilidade da audição da pessoa. O nono par é o nervo glossofaríngeo, que também é um nervo misto. Ele é responsável basicamente pela sensibilidade gustativa e sensibilidade geral do terço posterior da língua. O 10º par de nervo craniano é o nervo vago, que ele possui a função motora, sensorial e vegetativa, e vai inervar o músculo do palato mole, faringe e laringe. Então, geralmente, às vezes, quando a pessoa faz, por exemplo, uma cirurgia da tireoide e retira, às vezes esse nervo ele pode ser danificado e a pessoa tem dificuldade na deglutição. O 11º par de nervo, que é o nervo acessório, que ele é basicamente só fibra motora, que ele vai por músculo esternocleidomastoideo e trapézio, movimentação do pescoço. E o 12º par de nervo craniano, que é o hipoglosso, que inerva os músculos extrínsecos e intrínsecos da língua, movimentação da língua. Enquanto o o glossofaríngeo, que é o nono, ele vai ser responsável pela sensibilidade gustativa, o hipoglosso vai ser responsável pelos músculos, pela força da língua. Deu para entender? Sim. Deu sim. Outra questão que ela pode colocar para vocês, tanto escrita como verdadeiro ou falso. Na minha prova, ela colocou verdadeiro ou falso, e nas falsas ela pediu para eu justificar, que são das faces. A avaliação das faces engloba uma série de aspectos presentes na face do paciente, que podem indicar sinais de certas patologias. Sobre as faces, cite 5 e suas principais características e patologias relacionadas. Aí eu coloquei 6, eu adicionei uma a mais, que no caso é a parkinsoniana, que o paciente que é diagnosticado com Parkinson, ele com o decorrer da doença, ele vai ter uma face imóvel, então ele não vai ter nenhuma reação feliz, irritado, ele não vai ter uma mobilidade daquela face, ele vai ter rugosidades naquela face, sobretudo na testa. E a patologia relacionada é o Parkinson. A basedoviana, que é o olhar fixo, a exoftalmia, que no caso é a
a protuberância dos olhos, e são olhos brilhantes, com aquele aspecto vívido, só que você sabe que não é um aspecto vívido saudável, é um aspecto vívido assustado, que a patologia é relacionada ao hipertiroidismo, que é o aumento dos hormônios da tireoide, o T4 e T3. A face renal, que é o edema da pálpebra, e uma palidez cutânea, que a patologia é síndrome nefrótica, pode ser tanto a aguda quanto a crônica. A face Cushingoide, que é uma face arredondada e avermelhada, aquele paciente ele vai ter um aumento de pelos e de acnes pelo rosto. E a patologia barra condição pode ser o uso crônico de corticoides, que são dexametasona, prednisolona, ou a síndrome de Cushing. A face mixedematosa, que é o rosto arredondado, né? O nariz e os lábios dessa pessoa, para diferenciar da face renal, vão ser grossos, e o cabelo vai ser fraco e sem brilho, vai ser um cabelo áspero. E a patologia vai ser relacionada ao hipotiroidismo, que ao contrário do hipertiroidismo, vai ser a escassez de produção de hormônios da tireoide, que é o T4 e o T3. E a face leonina, que vai ser o rosto com a pele espessa, o nariz vai ser bem alargado e os lábios vão ser proeminentes e a bochecha e o mento vão ser totalmente deformados, porque vai aparecer vários nódulos. E a patologia vai ser a hanseníase, sobretudo como eu posso dizer? Aí a palavrinha, Ellen, é quando a doença já está avançada, quando o paciente já vai procurar Prognóstico. tratamento. Não, é quando o paciente já vai procurar o tratamento com a doença já avançada, mas não é a palavrinha Terminal. avançada. Não, não é terminal, é como se fosse avançada, porque eu esqueci a palavrinha. A palavrinha que está na ponta da língua. Aí aqui eu deixei os exemplos. Aqui é a face parkinsoniana. Aqui é a face basedoviana, que você vê que tem a exoftalmia. Às vezes você pode ter os olhos, como eu falei, os olhos com aquele aspecto de vivacidade, às vezes pode não ter. Gente, para ficar mais fácil, uma dica minha, né, que foi muito válido para mim, é você pegar a imagem e você pega pelo menos ali duas características, pelo menos para identificar. Por exemplo, aí como ela mostrou, a base edoviana sempre tem essa exoftalmia. Então, pega pelo menos uma ou duas características de cada face que já facilita. E para não confundir com a hipocrática, eu acabei não colocando para não deixar muitas faces. Mas às vezes a basedoviana pode se confundir com a hipocrática. Só que a diferença principal da hipocrática para a basedoviana é que a hipocrática, os lábios e o nariz são afilados. E tem aquela parte do batimento da asa do nariz, só que você não vai ver por imagem. Mas basicamente você vai ver que o nariz da pessoa que tem a face hipocrática e os lábios vão ser bem afilados. E não vai ter a exoftalmia. Na verdade, vai ter mais ou menos uma enoftalmia, né? Você vai ter a pessoa que tem a face hipocrática, vai ter os olhos um pouco fundos. Porque geralmente vai ser uma pessoa que está desnutrida por conta de uma doença já terminal. Aqui a face renal, né? Você vê que a face dessa paciente é uma face que tem uma palidez, né? Bem acentuada e o edema em toda a pálpebra dela. A face aqui Cushingoide, ou em lua cheia, tem pessoa que chama de lua cheia. Você vê a presença de oleosidade, de acne, e também você perde totalmente o formato do rosto. Aqui a face mixedematosa, se eu não me engano, essa face tem na alba também, tem até o antes e o depois do tratamento. Esse é o antes da paciente iniciar o tratamento, né, para o hipotiroidismo. Você vê que tem um alargamento do nariz, os lábios são mais grossos, tem uma enoftalmia, né? Geralmente tem pacientes que têm uma enoftalmia menos considerável, como ela, não tem uma enoftalmia tão grande, né? Que é ali o afundamento dos olhos. E aqui é o paciente com a face leonina, que é a face de um paciente com hanseníase. Você vê que o queixo, a bochecha, o nariz é bem alargado e tem a presença de alguns nódulos por conta da doença.
Aqui ela pode ou não pode colocar, né? Tem algumas questões que ela coloca, por exemplo, que nem ano bissexto, de 4 em 4 provas, que no caso é essa das marchas, né? No exame neurológico, você examina o equilíbrio do paciente, dividindo-se em dois, que é o equilíbrio estático e dinâmico. Sobre o equilíbrio dinâmico, o modo de pesquisa dele é através das marchas. E sobre tal forma, cite 4 marchas que podemos encontrar na pesquisa do equilíbrio dinâmico. Aí, tem a marcha helicópede, ceifante ou hemiplégica, que ao andar o paciente ele vai manter o membro superior fletido a 90 graus, pode ser um ou dois, vai manter esse membro em adução, a mão ela vai ficar uma leve pronação e o membro inferior ele vai ficar espático, né? Ele vai lembrar o movimento de uma foice. É a marcha de pequenos passos, é a marcha do idoso, que vai ser passos curtos e pequenos, não vai ser aquele passo de uma pessoa. Não queria fazer essa comparação, mas é de uma pessoa jovem que você vê que é aquele passo dinâmico. A marcha de pequenos passos é a marcha do idoso, aquela marcha devagar, aquela marcha calma, que geralmente ele não vai nem levantar muito os pés do chão, ele vai geralmente arrastar os pés. E é uma marcha, às vezes, pode ser de idosos ou pode ser também de uma paralisia pseudobulbar. É a marcha parkinsoniana, que o paciente ele vai andar totalmente enrijecido. Ele não vai ter aquele movimento de balançar das mãos não, dos braços, e a cabeça vai ser totalmente inclinada para frente. Ele não vai andar ereto. Ele vai andar com a cabeça inclinada para frente, que nem um bloco. É a marcha cerebelar, que vocês vão lembrar da cerebelar, que nem a marcha de uma pessoa que anda. É a mesma marcha de uma pessoa que anda embriagada, mas também é uma marcha de uma pessoa que está com uma lesão no cerebelo, que vai ser um paciente ou uma pessoa que está com uma doença que caminha em zigue-zague, que pode ser que ela esteja embriagada, ou pode ser que ela tenha a lesão no cerebelo, que vai indicar aquela falta de coordenação. Ela não consegue andar reta e nem consegue andar de forma linear. E a marcha talonante ou tabética, que o paciente ele vai olhar fixamente no chão e os membros superiores vão se levantar de forma abrupta, de forma violenta e tocar o solo pesadamente. E se o paciente ele ficar com os olhos dele fechados, ele não vai conseguir se movimentar de forma nenhuma. Ele não vai conseguir andar. Ele só vai conseguir andar dessa maneira. Olhar fixo no chão e os membros se levantando de forma violenta e tocando também o solo violentamente. Aí aqui é a marcha helicópede, ou então a... Oi, Lucas. Essa marcha atáxica é a mesma ebriosa? A marcha táxica, né? É a mesma embriosa. Ok, obrigado. Aí aqui eu coloquei os exemplos, né? Que é a ceifante, que é a que tem o movimento da foice, a parkinsoniana, a de pequenos passos. E aqui, meu Deus, qual é essa que eu me esqueci? Ah, a talonante. A talonante, que é a que o paciente ele olha fixamente para o chão e levanta abruptamente os membros e toca violentamente no chão os membros também. Aqui outra, que ela geralmente, na minha eu não lembro se ela colocou. Não, na minha ela não colocou, Na minha, mas ela colocou. Já é, a questão da marcha, a minha prova foi super tranquila. Ela só queria saber a diferença da marcha normal para a marcha anormal. Aí essa aí ela cobrou. se eu não me engano, no período retrasado ela colocou. Mas também é bom vocês saberem, porque às vezes tem uma questão que ela coloca em uma prova sim, uma prova não. E tem aquela questão que ela coloca em toda a prova, como a da escala de coma. No exame físico geral, é observado o tipo morfológico do paciente, que divide-se em 3. Quais são e quais são as características? É o brevelino, que na imagem não, que na imagem está ao contrário, né? Mas que é o último caso. Que ele tem o pescoço bem curtinho e grosso, né? Desculpa o barulho. Ele tem um pescoço curto e grosso. Os membros, eles vão ser curtos. Ele tem o tórax. E em relação ao tórax, esses membros dele vão ser curtos.
E o tórax dele vai ser alargado, vai ser bem volumoso, podendo ter ali um acúmulo exacerbado de gordura ou não, dependendo dos hábitos, obviamente, ou ele pode ter até uma predisposição. E a musculatura dele vai ser bem desenvolvida e geralmente essa pessoa, o brevilíneo, ele vai ter uma estatura baixa. Tem os normolíneos, que ele fica ali, ele é como se fosse o médio entre os dois, que ele tem um desenvolvimento harmônico da musculatura, ele não é nem muito musculoso, nem pouco musculoso, ele é harmônico, né? Normal. A proporção entre os membros dele, o tórax, ele é equilibrada, e os longilíneos, que ele é um pescoço longo e fino, os membros em relação ao tórax é desproporcional, então, em relação ao tórax, os membros eles são mais alongados, o tórax dele é afilado, é longo e é um tórax chato, que o tórax chato vocês vão ver que é um tórax que o diâmetro antero-posterior dele, de frente para trás, é menor. E a musculatura dele é pouco desenvolvida. E a estatura dele, eles geralmente são pessoas bem altas. Aí aqui, a última imagem é de um brevilíneo, de uma pessoa brevilínea, o do meio é de uma pessoa normolínea e o primeiro é de uma pessoa longilínea. Aqui é a minha também. Aqui é sobre o exame físico da cabeça e pescoço, classificar as alternativas em verdadeiras ou falsas. Geralmente, ela não coloca alternativa sobre cabeça e pescoço de escrever, geralmente. Na minha, ela não colocou, foi só verdadeira ou falsa. Mas como eu não sei como vai ser na prova de vocês, eu coloquei uma de escrever. Durante a palpação dos linfonodos, deve-se palpar os linfonodos pós-auriculares, né? De modo que, quando são impalpáveis, o sistema de defesa não está funcionando adequadamente. Meu Deus! Pronto. O sistema de defesa não está funcionando adequadamente, ao contrário, né? Quando você palpa os linfonodos, o sistema de defesa ele está funcionando porque está havendo ali algum tipo de infecção, algum tipo de. Tá dando para ouvir agora, sem barulho? Tá Ah, sim. pronto. Então, deixa eu repetir, porque eu tinha perdido um pouco o raciocínio. Durante a palpação dos linfonodos, deve-se palpar os linfonodos pós-auriculares, de modo que, quando são impalpáveis, o sistema de defesa não está funcionando adequadamente. Na verdade, quando eles são impalpáveis, é porque o sistema de defesa ele não está combatendo ali uma infecção. Então, o certo é você não conseguir palpar. Eu acho que eu falei foi com o Lucas, né, na quinta-feira, sobre palpação de linfonodo. Então, é falsa. Quando observadas conjuntivas, a coloração normal é amarelada. A gente também falou que o normal é ser uma cor rosácea, né? Quando está esbranquiçado, é sinal geralmente de anemia. Durante a palpação da tireoide, a percepção do aumento do seu volume pode indicar bócio ou nódulo. Também a gente viu isso na quinta, na prática. Então, é verdadeiro. A hipersensibilidade dos seios paranasais é indicativo de sinusite, que os principais a serem palpados é o frontal e o maxilar, que quando você palpa e o paciente relata dor, quer dizer que ele está preenchido com secreção. Então, ali é um indicativo de sinusite, né, que é a inflamação dos seios paranasais. E na avaliação das orelhas, deve-se avaliar a presença de deformidade, forma, tamanho, tumoração ou hematomas. Também é verdadeiro. Aí aqui, basicamente, a gente viu quinta-feira, na prática, que é ali os principais para se ver. Os occipitais, que raramente você vai conseguir palpar. O pré-auricular, o pós-auricular, o torcilar, submandibular, submetoniano, que geralmente quando você tem uma infecção ou uma inflamação, são os principais que você vai conseguir palpar. O hospital, eu nunca consegui palpar um, em nenhum paciente e em ninguém.
nem com infecção, nem com inflamação. Só os pré-auriculares, pós-auriculares, submentonianos e submandibulares. E os cervicais, superficiais. Aqui outra imagenzinha da palpação da tireoide, que a gente até viu que tem a abordagem posterior, que eu acho a mais fácil e até a mais sensível, apesar de que, às vezes, mesmo você fazendo a palpação, você não consegue sentir a tireoide. E tem a abordagem anterior, né, que você fica de frente para o paciente. E mesmo quando você vai fazer a abordagem, você pede, tanto a abordagem posterior quanto a anterior, você pede para o paciente engolir. Que quando o paciente engole, a tireoide sobe e desce, sobe e desce. Você pede para o paciente fazer esse movimento de engolir enquanto você estiver palpando. Aí aqui a gente já revisou ali a parte dos nervos cranianos, aí eu só fiz outra questão de correlacionar, que ela também pode colocar, que sobre os pares de nervos cranianos, correlacione as colunas abaixo, que é o nervo trigêmeo, o glossofaríngeo, o vago, o acessório e o hipoglosso. Inerva os músculos extrínsecos e intrínsecos da língua, sendo os distúrbios mais frequentes movimentos anormais da língua, paralisia e debilidade dos músculos da língua, ou até mesmo perda da força. É o nervo hipoglosso. É um nervo misto que as fibras distribuem-se principalmente para a língua e faringe, o nervo glossofaríngeo. Nervo misto com raiz motora e sensitiva. A raiz sensitiva é formada pelos três ramos, né, que é o oftálmico, maxilar e mandibular. É o nervo trigêmeo. Nervo misto com funções motoras, sensitivas, sensoriais e vegetativas, que possui fibras motoras que inervam os músculos do palato mole, faringe e laringe, o nervo vago. E o nervo que possui fibras motoras que vão para os músculos, que é o esternocleidomastoide e trapézio, que faz ali basicamente não quase todo, né, mas uma grande parte da movimentação do pescoço, que é o nervo acessório. E aqui, talvez ela coloque também, ela pode colocar, pode não colocar, que é a da palpação da tireoide, que como deve ser realizada e as principais alterações. As principais alterações é basicamente os nódulos, os bócios, você vai observar ali a mobilidade da tireoide, é a superfície da glândula. Geralmente, quando o paciente tem, por exemplo, tireoidite de Hashimoto, que é uma doença autoimune, que a tireoide ela começa a se autodestruir, você pode, às vezes, sentir aquela tireoide como se ela tivesse vários buracos. Geralmente, a tireoidite de Hashimoto vem junto um bócio. Então, você vai ver ela como se fosse uma esponja, vários buraquinhos. Você vai ver a sensibilidade durante a palpação e a temperatura. Se tiver uma inflamação aguda, às vezes ela pode ter uma inflamação aguda ocasionada por bactéria ou vírus, pode ter um aumento da temperatura da tireoide. Aí tem a abordagem posterior, que é aquela abordagem que a gente viu na prática, que é o paciente sentado, o examinador de pé atrás. Aí vai ter as mãos e os dedos que vão rodear o pescoço, aí os polegares vão estar na nuca, e o indicador e médio vão estar na linha mediana, eles não vão se tocar. Aí o dedo médio e indicador vão cuidar da mão direita, vão cuidar do lobo direito, e o dedo médio e indicador da mão esquerda vão cuidar do lobo esquerdo. A abordagem anterior é o paciente sentado ou em pé e o examinador também sentado em pé, na frente do paciente. Aí o dedo indicador e médio vão palpar a glândula e o polegar do paciente, e o polegar do examinador vai se apoiar no tórax do paciente. Aí o lobo direito vai ser palpado pelo dedo médio e indicador da mão esquerda. E o lobo esquerdo vai ser palpado pelo dedo médio e indicador da mão direita. E nessas duas abordagens, tanto a abordagem anterior quanto a posterior, vai pedir para o paciente engolir, né? Você vai pedir para o paciente fazer aquele movimento de engolir, porque a tireoide vai para cima e para cima e para baixo, e você consegue palpar direitinho. Se tem nódulos, se tem bócio, a mobilidade, superfície da glândula, a sensibilidade e a temperatura, independentemente do movimento de deglutir. Aí aqui eu botei uma imagem, a tireoide de uma pessoa sem o bócio
não é visível, então quando a pessoa tem um bórcio, aqui você já consegue ver que tem uma alteração, e quando a pessoa eleva, você vê exatamente o formato da tireoide, que é um formatinho de borboleta, né? Comumente falado que é um formato de borboleta. Pronto, gente, agora para finalizar, eu trouxe uma questão sobre o sistema locomotor, que ela não focava muito não nas minhas provas, mas é importante a gente ver. Então vamos lá, análise as afirmativas com V para verdadeiro e F para falso. A inspeção do sistema locomotor permite avaliar a postura, simetria corporal e presença de deformidades, correto? A avaliação da musculatura inclui análise de força, trofismo, coordenação motora, correto? A presença de fasciculações é sempre patológica e nunca ocorre em indivíduos saudáveis. Não. As fasciculações são aqueles movimentos involuntários e ocorrem sim em indivíduos saudáveis, não é um indicativo de nenhuma patologia. Deformidades como escoliose, cifose, lordose podem ser identificadas durante a inspeção? É exatamente identificada durante a inspeção. Ao olhar para o paciente, você identifica alterações como escoliose, por exemplo. A avaliação da marcha não faz parte do exame do sistema locomotor, sendo exclusiva do exame neurológico. A gente avalia sim a marcha no exame neurológico, mas ela faz parte do exame do sistema locomotor. A palpação pode identificar. Então, é falsa a penúltima. A palpação pode identificar dor, temperatura local e alterações musculares? Correto. Pode passar. Então, ficou VV, FV, FV. Próxima página. E é isso, gente. Nós tentamos abordar aí um pouquinho de tudo na revisão de vocês. É muito conteúdo. A professora, principalmente porque eu conheço mais a professora Roberta, a prova é muito teórica. Elas gostam realmente, por exemplo, cite e explique os tipos de faces, a questão, como a gente falou para vocês, da escala de Coma, né? É uma certeza. Então, assim, agora a gente gostaria de ouvir de vocês. Tem dúvidas? Um conteúdo que vocês acharam mais difícil? Podem ficar à vontade para falar. Elas costumam colocar quantas questões subjetivas na prova? Mulher, assim, a maior parte é subjetiva. Para mim, por exemplo, nas que eu fiz era de assim, uma média de 6 questões era subjetiva. 5, 6 questões, por aí. Na primeira prova, eu lembro que foi 6 também. 6 a 7. Essa é a média, exatamente. Mais alguma dúvida? Vocês vão enviar esse material também? Vamos sim, a gente vai mandar no grupo. Ok. Em relação aos conteúdos, mais alguma coisa? Nada mais? Acredito que não.